Fala pessoal, quero compartilhar hoje com vocês uma análise do Bitcoin. Esta análise ela tem como perspectiva uma possibilidade até o final do ano, que seria o final deste ciclo do mercado, em que finalizaria esse ciclo de 4 anos, que iniciou-se em 2022, finalizando agora em 2025. É uma possibilidade que a gente pode estar observando no gráfico do Bitcoin. Não é nada certo, mas sim uma possibilidade. Então, para deixar mais claro aqui para vocês, eu estou no gráfico mensal do Bitcoin, ou seja, cada vela dessas aqui, cada candle desses aqui, representam um mês de movimentação do preço do Bitcoin. Se a gente pegar aqui este ponto, com este ponto, nós conseguimos colocar uma linha, e se nós pegarmos este ponto, com este ponto, com este ponto, nós também conseguimos colocar uma linha de tendência, formando assim um canal onde o preço do Bitcoin está trabalhando dentro deste canal. Ou seja, ele bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui, aqui ele chegou próximo, e ele bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui. Então ele está trabalhando dentro deste canal, que é um canal de alta. Essas linhas amarelas aqui representam o final de cada ciclo, ou seja, teve o primeiro ciclo que se iniciou aqui, finalizou aqui em 2013, o outro ciclo iniciou aqui em 2014, terminou em 2017, este outro ciclo iniciou em 2018, terminou em 2021, e o ciclo que estamos agora começou em 2022 e vai terminar em 2025. Então nós temos pouco tempo até a finalização deste ciclo, e dentro deste canal de alta nós podemos, eu peguei aqui um canal de Fibonacci para a gente identificar onde fica a metade deste canal. Geralmente o preço ele usa o meio do canal como suporte e resistência. Então nós podemos ver que nessa região verde aqui da Fibonacci, onde eu já coloquei uma linha, é a metade do canal. Esta linha laranja, então nós podemos notar que serviu como suporte aqui, como resistência, nessa região como suporte, e aqui como suporte e resistência, aqui como suporte também. Então, nós temos a metade do canal como região em que o preço tende a respeitar. Algo bem interessante que aconteceu aqui no preço do Bitcoin, que foi no último ciclo, lá em 2021, foi quando ele rompeu o meio deste canal, que também rompeu o topo histórico anterior dele, lá de 2017. Neste momento, ele entrou em uma movimentação bem grande de alta, uma movimentação bem forte, que foi o momento inclusive da alt season de 2021, que foi entre janeiro e maio de 2021. Então, neste momento, o preço do Bitcoin teve uma forte movimentação de alta, que desencadeou essa valorização dele, chegando até a região aqui dos 64 mil dólares. Algo muito semelhante que nós temos agora é que o preço do Bitcoin já fez o rompimento do meio desse canal, voltou a fazer um pullback, ou seja, retestar a região que ele rompeu, e agora ele está seguindo. Essa movimentação pode ser muito parecida com a de 2021, claro que aqui foi o rompimento do topo histórico e também do meio do canal. Aqui nós tivemos um rompimento do topo histórico e também do meio do canal. Podemos perceber que este ciclo ele está sendo um pouco mais lento, ele não está tendo uma alta tão íngreme como foi em 2021, mas essa movimentação mais íngreme pode acontecer a partir de agora, fazendo com que o preço tenha uma forte valorização,
desencadeando também a alt season, onde as altcoins desempenhariam muito bem. Se nós pegarmos uma projeção a partir aqui, ó, do rompimento do topo histórico lá de 2017, com o rompimento do meio deste canal, e projetarmos, nós teremos esta projeção agora, e nós colocarmos aqui, nós teríamos um alvo 215 mil, mas a partir de então, de agora, nós bateríamos o alvo lá na região de 300 mil, e esta linha amarela que representa o final do ciclo, coincidentemente nós teríamos uma movimentação bem parecida e batendo bem no topo deste canal aqui, finalizando o ciclo. Esta é uma possibilidade de análise, não quer dizer que está correta, mas o trader ele trabalha sempre com possibilidades, tanto a possibilidade de quando o mercado vai cair, quando vai subir. Então, em uma possibilidade de alta, nós temos como alvo, baseado nesta análise do canal, 300 mil dólares, pode acontecer neste ciclo, tanto quanto no próximo ciclo, até porque nós temos uma outra análise, que é uma possibilidade de ombro, cabeça e ombro, ou um cup and handle, que é o padrão de xícara. De qualquer maneira, este padrão nós teríamos como alvo o cabo da xícara, o qual ele já foi atingido, pode ver que foi aqui na região de 100 mil dólares, e além disso nós temos aqui o meio da xícara, ou a cabeça do ombro, como alvo, que coincidentemente, ou a gente pode, seria a análise, né? Ela bate aqui nos 300 mil dólares. Então é uma possibilidade plausível que pode acontecer com o Bitcoin, e também uma grande valorização nas altcoins por conta dessa possível movimentação de alt season, que está para acontecer. A gente ainda não teve ela neste ciclo, muitas pessoas estão dizendo que o ciclo está acabando, mas a gente, como trader, tem que estar preparado para as duas possibilidades, tanto de que pode estar acabando o ciclo, né, como pode ainda pode ter uma grande movimentação de alta. Então, se nós projetarmos algo muito parecido com 2021, nós teríamos este alvo aqui em 300 mil, tocando o topo deste canal, como ele já tocou uma, duas, três, seria a quarta vez. Aqui ele tocou uma, duas, três, então o bear market poderia ser a quarta vez. E além de que o alvo deste cup and handle ou desta xícara, desse cup and handle, que é a xícara, ou deste ombro, cabeça, ombro, nós temos aqui na região dos 300 mil dólares. Então são duas análises que confluem, que estão batendo, em que o Bitcoin pode chegar a 300 mil dólares, e se nós tivermos uma movimentação como na alt season de 2021, o que já aconteceu, a gente sempre pega o passado para projetar o futuro, nós bateríamos bem no prazo aqui também de finalizar este ciclo do mercado de cripto, do Bitcoin. Então nós teríamos essa possibilidade de análise para um período aí até o final do ano. Agora, no curto prazo, o que nós teríamos? O preço, ele fez o rompimento deste padrão, fez o pullback, ele também fez o rompimento do meio do canal, fez o pullback, e agora ele está seguindo a movimentação. Além disso, ele fez um pivô de alta, ou seja, ele fez um pivô aqui de alta, fez o pullback deste pivô, e agora ele pode estar seguindo uma movimentação de alta. Se nós trazermos isso para um prazo menor,
nós podemos trabalhar com uma possibilidade de um ombro, cabeça e outro ombro, onde foi rompido, está fazendo um pullback para dar sequência. Neste caso, vamos projetar qual que é o alvo deste ombro, cabeça, ombro. Nós teríamos como primeiro alvo este ombro, o qual já foi praticamente atingido, ele respeitou bem, e agora nós teríamos como próximo alvo a cabeça do padrão, que seria na região de 160 mil dólares. Então, um alvo em que nós teríamos, nosso primeiro alvo poderia ser a região de 160 mil dólares, onde o preço do Bitcoin já fez o rompimento tanto do padrão maior que nós tínhamos, que é o ombro, cabeça, ombro e o cup and handle, fez o pullback, também do rompimento desta linha de tendência, que é a metade do canal macro que a gente viu, fez esse pivô de alta aqui, está fazendo o pullback, também fez esse ombro, cabeça e ombro, já bateu o primeiro alvo dele, e agora ele poderia estar fazendo este pullback, indo buscar o próximo alvo na região de 160 mil dólares, que é o alvo deste primeiro ombro, desse ombro, cabeça, ombro, no caso da cabeça aqui. E a partir daí, isso seria, esse alvo aqui de 160 mil dólares é um alvo mais conservador, e a partir daí a gente teria o próximo alvo na região dos 300 mil dólares, numa análise mais macro. É claro que este padrão aqui foi formado entre 2021, final de 2021, até 2024. Então levou um bom tempo para ser formado. Pode ser que o alvo dele também leve tempo. Ou seja, o preço do Bitcoin pode vir aqui na casa dos 160 mil, fazer bear market, que seria, voltaria a testar a região rompida, talvez o fundo deste canal, para depois seguir e bater lá nos 300 mil. Essa seria uma possibilidade. Mas uma outra possibilidade plausível é o que eu já apresentei aqui, em um momento de out-season, fazendo algo repetido que aconteceu em 2021, é muito plausível a gente ver o Bitcoin atingindo aqui a casa dos 300 mil ainda neste ciclo. Esta é a análise que eu tenho para o Bitcoin, tanto para um prazo um pouco maior, de 3 meses, quanto para o curto prazo. Ele ainda pode segurar nesta região aqui, bem como buscar um pouco mais abaixo, fazer um retest nessa linha de tendência aqui no meio do canal, e aí depois seguir a movimentação de alta. Mas para que ele esteja ainda com esta possibilidade de atingir os 300 mil dólares, ele não poderia demorar tanto nestas correções que ele vai fazer agora. Então, ele teria que segurar até esta região aqui, fazer só mais uma pernada de correção, ou seja, uma ABCDE, uma onda ABCDE, finalizando essa movimentação, pegando o impulso para seguir primeiro alvo lá nos 160 mil e posterior, se for ainda neste ciclo, 300 mil. Em um curto prazo, ou seja, olhando no gráfico de 4 horas, nós teríamos uma possibilidade de ombro, cabeça e ombro. Então ele ainda pode segurar nessa região onde está. E este ombro, cabeça, ombro poderia fazer o preço voltar na região de 119 mil dólares inicialmente. Isso já seria algo bem importante. Outra análise que a gente pode ter aqui no curto prazo é este padrão aqui, em que o preço ele começa meio que apertado e vai abrindo,
ou seja, meio que um funil inverso. Ele começa aqui na parte menor do funil e vai abrindo, ele vai tendo mais movimentações longas. Então, como a gente tocou agora no fundo, novamente, pode perceber que toda vez que ele bateu aqui no fundo, ele teve uma valorização, bateu no fundo, foi lá buscar o topo. Quando bateu no topo, caiu. Então, agora ele vai bater aqui no fundo e tocar aqui em cima novamente. Este padrão, nós colocamos como alvo a parte mais aberta do preço. Ou seja, se nós pegarmos esta parte aqui aberta e projetarmos para cima, nós temos aqui a região dos 140 mil dólares, 141 mil dólares. Então seria mais um alvo que a gente teria para o preço do Bitcoin neste ciclo. Então nossos três alvos seriam 140, 160 e 300 mil dólares neste ciclo para o preço do Bitcoin. Na descrição eu vou deixar o link da corretora que eu utilizo para fazer minhas negociações, que é a Bybit. Se cadastrando com o meu link, você tem a possibilidade de concorrer a mais de 30 mil dólares com prêmios e outros benefícios. Então eu deixarei o link abaixo, você pode estar se cadastrando e concorrendo a esses prêmios. Não esquece de curtir e se inscrever no canal para receber mais vídeos como este de análises do mercado.